Perseverança no caminho de Deus. Você sabia que não é fácil servir a Deus? Satanás, ele vai fazer de tudo para te desviar. Ele vai apresentar 1001 coisa para você, para mostrar para você que o caminho do mundo é melhor. Ele vai atacar seu casamento, ele vai atacar sua área financeira, ele vai atacar em todas as áreas da tua vida, para fazer você retroceder da fé e da palavra de quem? De Deus. Por isso que toda pessoa, para servir a Deus, tem que ser uma pessoa o quê? Perseverante. Diga glória a Jesus. Olha para seu irmão, diga, tem que ser perseverante. Você já parou para pensar que tem muitas pessoas que qualquer coisinha desiste? Para no caminho. É verdade ou não é? Só basta uma cara feia para a pessoa se desviar. Mas o que o Espírito Santo está querendo nos falar, que nesses últimos dias, aqueles que servem a Deus tem que ser o que? Perseverante, porque o diabo vai se levantar contra a tua vida e você tem que ser forte, perseverar para que você não saia do caminho de quem? Do caminho de Deus. Diga glória a Jesus. Ou você vai parar, ou você vai entregar a tua coroa de graça. Você sabe o que é coroa? Salvação. Porque o diabo, ele pode tirar tudo de nós, mas uma coisa que ele não pode tirar de você é a fé. O que ele não pode tirar de você é a palavra de Deus da tua vida. Diga glória a Deus, porque o diabo pode tocar em qualquer área da tua vida, mas Deus dá você em dobro. Diga glória a Jesus. Com Jesus você não perde. Olha para o Senhor e diga, com Jesus você não perde, com Jesus você ganha. Mas aqueles que são perseverantes, ou você acha que o diabo vai deixar você servir a Deus de graça, sorrindo? Pastor, eu até pensei que aceitar Jesus ia ser só de bênção. Não, Deus não falou isso para você. Jesus disse que para aqueles que vão servir a Ele, tenha bom ânimo, porque Ele passou por perseguição, aflição, dificuldade, e você também passaria, mas Ele prometeu que seria contigo para te dar vitória, se você guardar a palavra de Deus. Nós temos que ser perseverantes, irmão. Nós não podemos vacilar, porque sabe o que é que está em risco em sua vida? Não é o que você tem, não é a casa que você mora, não é o carro que você tem, é a sua salvação, é a sua vida eterna. Você tem que guardar e zelar isso de todo o teu coração. Diga glória a Jesus, porque a tua salvação é muito mais valiosa do que os bens que você tem. É verdade ou não é? Quantas pessoas milionárias, irmão, partiram daqui e não levaram nada? Tudo que tem aqui na terra, isso é ilusão, irmão. Nós não sabemos nem se vai viver até amanhã. É verdade ou não é? Mas se nós estiver com Jesus, a nossa casinha de ouro e cristal está lá guardada. Diga glória a Deus. Quando nós sair da casa de barro, nós vamos morar na casa de ouro e de cristal. Por isso que nós temos que amar a palavra de Deus. Nós não podemos recuar, nós não podemos olhar para trás, nós não podemos desistir da fé, nós não podemos se vender ao diabo. Nós temos que ser fortes, nós temos que ser corajosos. Jesus olhou e disse para Josué: Josué, seja forte e corajoso, e eu serei contigo para te dar vitória. E todos os inimigos que se levantar contra você, Josué, eu colocarei por terra. Diga glória a Jesus. Então por isso que você tem que entender isso, que não tem coisa melhor, mais preciosa do que você ter o Espírito Santo em sua vida. Irmão, é algo precioso demais. O Espírito Santo, ele coloca paz, alegria dentro de você. Diante de qualquer luta que você estiver passando, ele é teu consolador amado. Diga glória a Jesus. Diante de qualquer doença, ele é o seu doutor, ele é o teu médico dos médicos.
Diante de qualquer causa na justiça, Ele é teu advogado, Ele é juiz para te dar vitória. Mas nós precisamos entender que nós não podemos recuar. Deus está querendo falar para nós o quê? Nós não podemos recuar. Não podemos olhar para trás, não podemos desistir, não podemos jogar a coroa fora, os projetos de Deus na tua vida fora. Não faça isso, não jogue os projetos de Deus da tua vida fora, guarde ela no teu coração, porque é caminho de vida, é caminho de salvação. Eu nunca vi ninguém sair da presença de Deus para se dar bem. A primeira coisa que ganha é 8 demônios. Quando nós desistimos da fé, a Bíblia diz que volta aquele que saiu e traz com ele mais 7 pior do que ele. E a Bíblia diz que a sua casa será a sua derradeira. As suas atitudes serão piores do que as primeiras atitudes. Então por isso que, irmão, que chorando ou gemendo, que passando luta, que passando necessidade ou tendo vida financeira, nós temos que continuar adorando a presença do Espírito Santo. Diga glória a Jesus. É de extrema importância perseverar até o quê? Até o fim, irmão. Não tem pessoas que nada, mas morrem na beira do rio. Então aquele cansaço, aquela luta foi o quê? Innecessária. Não teve fruto algum. Não adianta você viver um ano na igreja e depois se desviar, uma semana na igreja e depois se desviar. Não adianta. O que adianta você passar 10 anos na igreja e ir para o inferno, irmão? O que adianta? Então nós temos que entender que para nós não tem mais volta. Até porque nós conhecemos a palavra de Deus e nós sabemos que se nós sair da presença de Deus, nós já sabemos para onde nós vamos. É verdade ou não é? Quando nós saímos da presença de Deus, para onde é que nós vamos? Para onde é que nós vamos? O inferno. E você sabia que quem sai do caminho de Deus e vai para o inferno, a Bíblia diz que o castigo é pior? Porque você chega no inferno não como uma pessoa que não conhece a Deus. Você chega diante de Deus como um ingrato, como uma ingrata, como uma pessoa que não valorizou aquilo que Deus te deu, que foi o Espírito Santo. Então por isso, irmão, que nós temos... Pega um pouquinho d'água para mim. Por isso que nós temos, irmãos, que guardar a palavra de Deus. Pastor, não é fácil não. Irmão, se não é fácil guardar a palavra de Deus, você acha que é fácil servir a Satanás? O que adianta? Ele te dá bebida, ele te dá droga, ele te dá prostituições, ele te dá tantas coisas que ele oferece. Mas ele roubar aquilo que é mais precioso, que é o Espírito Santo da sua vida. Eu sempre me lembro de um testemunho que um homem muito rico, ele pegou o seu carro, pegou um revólver, ele colocou no porta-mala e ele procurou uma beira de estrada para tirar sua vida. Mas quando ele desceu do carro, pegou o revólver e entrou de mata dentro para tirar sua vida, ele foi andando e de repentemente de longe ele escutou um louvor. E ele foi se aproximando dessa pessoa que estava cantando. O que estava na mente dele era o quê? Tirar a sua vida. Porque o diabo,
Ele coloca problema na tua vida que faz você achar que não tem mais jeito. E a tendência das pessoas é o quê? Tirar suas vidas, se matar. Mas quando esse homem, ele vai se aproximando desse louvor, de uma pessoa que estava louvando, e quando ele chegou perto de uma roça, ele observou que quem estava cantando era uma pessoa que estava puxando a enxada. Ele percebeu que a roupa que aquele homem vestia era rasgada. E a casa que ele morava era uma casinha simples. Então ele parou e fez uma avaliação. Onde é que estava o problema? Onde é que estava o problema? O problema estava nele. Porque ele tinha tudo, mas não tinha nada. E aquele homem com a enxada não tinha nada, mas ele tinha o quê? Tinha tudo. Então ele pegou seu revólver, colocou na cintura e voltou para dentro do seu carro. E por causa desse testemunho desse homem que não tinha nada, salvou a vida daquele que parecia que tinha tudo. Então não é o que você tem, não é a casa, o carro, não é os bens que mostra que Deus está na sua vida. É a presença do Espírito Santo em sua vida. Sim. Você pode morar dentro de uma casinha de taipe e você ser uma pessoa feliz com a presença de Deus. É verdade ou não é? E tem muitos ricos que se matam, tiram as suas vidas. Então por isso, irmão, que é precioso nós guardar a palavra de quem? De Deus. Olha para seu irmão, diga: guarde a palavra de Deus. Diga: ela é o teu refúgio. Diga: ela é a tua fortaleza. Diga: ela é o teu socorro bem presente. Diga: ela é o teu livramento. Diga: não, diabo nenhum vai entrar na tua casa, na tua vida, se a palavra de Deus estiver dentro de você. Então não temas, não olhe para trás. Jesus, ele te ama. Não jogue a tua coroa no mato, não jogue a tua coroa no lixo. Persevere até o fim e você vai ganhar a coroa da vida. Ou vai desistir? Tem pessoas que desistem pela uma festa. Tem pessoas que desistem por prostituição. Tem pessoas que desistem, irmão, tão fácil. Mas sabe o que, porém? Não ama Deus. Porque quem ama Deus faz como Jó. Diga glória a Jesus. Quem ama Deus, o diabo chegou para Deus e disse: olha, Jó só te ama porque esse teu dá bens materiais. Aí o diabo disse: deixa eu tocar no que ele tem e tu vai ver que ele te negará. E Deus disse: tá bom, toca. E quando o diabo tocou nos bens financeiros, em vez de Jó murmurar, em vez dele lamentar, em vez dele desistir, em vez dele blasfemar contra Deus, ele louvou o nome dele, ele exaltou o nome dele. Aí o diabo não achou suficiente. Aí o diabo chegou para Deus pele por pele e verá que ele vai blasfemar contra ti. Aí Deus disse: tá bom, toca na pele dele, mas não toque no espírito dele. De repente veio uma lepra tão forte que estava consumindo a carne dele vivo. E ele rapando as suas feridas em cima da cinza. A mulher de Jó chega para Jó e diz: Jó, ainda tu vai servir esse Deus? Olha para seu irmão e diga: seja perseverante. Não só ame Jesus com geladeira cheia, viu? Não só ame Jesus com dinheiro no bolso cheio, não, viu?
Não só ame Jesus quando tudo estiver dando bem na tua vida, não, viu? Ame Ele quando você estiver passando também pela aflição. Mostre para o diabo que não é o que você tem, não é a casa que você tem, não é o carro que você tem, não é a família que você tem, não é nada que você tem que faz você amar a Deus, mas é que você ama Ele de verdade, pela palavra de Deus. A mulher desistiu. Disse: ó, é assim. Ela culpou Deus. Deus já matou nossos filhos. Deus já roubou tudo que nós tinha. Agora a tua saúde também, Jó. E aí? Eu desisto. Eu não quero ser mais cristão. Você vai continuar louvando a Ele? Eu parei. Vai em frente. Aí Jó olha para ela e diz: assim como fala uma louca, fala tu. Nunca blasfemarei contra o meu Senhor. Nu eu vim para essa terra e nu eu voltarei, mas louvado seja o nome dele. Ó. E não é assim. Quando tudo está bem, pastor, Deus é comigo, pastor. Chega na igreja, é falando em línguas, é marchando, é profetizando, é cabeça erguida, é alegre. Só é qualquer coisa dá errada, chega na igreja. Resolveu o problema. Vocês estão entendendo, irmão? Então por isso que nós não podemos vir para a igreja só atrás de bênçãos. É por isso que nós não podemos vir para a igreja só atrás de casamento, só atrás de cura, só atrás de cidade. Não, não, não. Você tem que vir para a igreja é por amar a palavra de Deus. É para se entregar a Ele, é para amar Ele, é para adorar Ele, é para servir a Ele. E aí você vai ver que tudo que você fizer vai dar certo. Você vai ver que praga alguma, inveja alguma vai entrar na tua casa, vai tocar na tua família e nada do que te pertence, porque Deus, Ele coloca anjo para proteger aqueles que amam e guardam a palavra de Deus. Mas o diabo vai fazer você tentar parar, desistir. É de extrema importância perseverar até o fim. Por quê? Porque não é fácil. Você tem que perseverar até o fim, porque não vai ser fácil a tua caminhada daqui para frente, viu? Não vai. Escuta o que eu estou te dizendo. Cada dia que passa está ficando pior para os crentes, você sabia disso? Cada dia que passa, para servir a Deus está mais difícil ainda. Você liga as internet, é crente postando música mundana, é pastor roubando, é uma bagaceira dentro das igrejas, irmão. A moral espiritual está se acabando. É as irmãs no TikTok mostrando as bundas, mostrando os seios, batendo foto para se exibir, andando seminua, pelada, assistindo novela, fumando, bebendo, fazendo tudo que não presta. E a gente está vendo o amor das pessoas se acabando com a palavra de quem? De Deus. Eu louvo, porque essa igrejinha aqui tem servas de Deus e tem servos de Deus que ainda guarda a palavra, que ainda temos o Senhor, que ainda adora a Deus de verdade. Temos uma igrejinha dentro da cidade de Jericó aqui, que o altar ainda tem unção de Deus e tem poder de Deus neste lugar, que nós não se corrompe não. Por isso que Deus opera aqui neste lugar, irmão, porque nós não se vende e não se troca. Mas está uma bagaceira dentro das igrejas, meus irmãos.
Ah, essa igreja aqui era para estar 3 vezes maior. Se eu aceitasse aqui tudo nesse altar, essas cadeiras eram tudo lotadas. Aí uma certa vez eu perguntei: Senhor, por que é que nós jejuamos? A gente toda noite tem vigília da madrugada. A gente procura fazer as coisas certas, Senhor. E por que é, Senhor, que a nossa igrejinha tem muita gente, Pai, mas é aquilo. Aí Jesus disse assim: quer que a igreja encha? Quer que essa igreja lote? Ah, seria bom, Senhor. Você sabe o que foi que Jesus disse para mim? Deixa o pecado ir para o altar. Ele falou para mim: todas as pessoas que saíram daqui, saíram porque não quiseram largar o pecado, e não conseguem ficar dentro dessa igreja, porque aqui tem doutrina, aqui tem a ordem de Deus, aqui tem a presença do Espírito Santo, e ninguém consegue ficar nessa igreja, se não guardar a palavra de Deus. Não fica, logo sai, logo dá uma dor de barriga, logo: pastor, eu vou me desviar, vou me afastar, porque não guarda a palavra, não quer nada com Deus, não consegue ficar dentro desse ministério. Porque senão essa igreja já estava 3 vezes maior, irmão. É gente bebendo querendo cantar no altar. É gente fumando querendo cantar no altar. Pessoas de todo jeito querendo cantar no altar. E por o pastor não deixar, eu vou sair da igreja, vá com Deus. Porque eu prefiro ficar com o Espírito Santo. Eu prefiro ficar com a presença de Deus, porque sai um Deus das 10. Sai quem não quer e Deus traz quem quer. Se você não quer Deus, não se preocupe não, que Deus coloca outro em seu lugar. Irmão. Mas nós não podemos desistir da fé. Diga glória a Deus. Você sabia que a nossa igreja ela é conhecida como a igreja da doutrina? Você sabe como é que as pessoas chamam o pastor dessa igreja? Delegado. Diz: para que essa besteira? Para que tanta doutrina? Para que tanta cobrança? É para ir para o céu, não é para ir para o inferno, não. O pastor tem que rebanhar pelo caminho certo. Diga glória a Jesus. Ou vocês querem um pastor babaca? Pastor que aceite vocês de todo jeito. É isso que vocês querem? Vamos daqui para frente e vamos meter a taca desse altar aqui. Vai? Querem? Mas aí esqueça cura, aí esqueça libertação, aí esqueça esse negócio de prosperidade na sua vida, aí esqueça a libertação, porque você não vai ver sinal nenhum mais aqui. Mas enquanto nós guardar a palavra, Deus vai curar pessoas de câncer neste lugar. Enquanto nós guardar a palavra, Deus vai dar livramento de morte a você. Enquanto nós guardar a palavra, Deus vai tirar você do fundo do poço e vai colocar você em lugar de destaque. Enquanto nós guardar a palavra, o Espírito Santo ele está aqui para ouvir o clamor da igreja. Mas no dia que nós desistir, nós vira uma igreja tradicional, uma igreja sem resposta de Deus. Você vai orar, mas vai continuar doente, vai continuar miserável, perturbado. É isso que nós queremos para a nossa vida? Ou nós queremos a presença de Deus? Então peça a Deus que eu fique mais enjoado ainda. Diga agora a Jesus. Em Mateus 24:13 diz: mas aquele que perseverar até o quê? Até o fim, este será o quê? Salvo, irmão. Isso não é eu que estou falando não, é a palavra de Deus. É para quem persevera e quem desiste. E quem para no meio do caminho. Eu estava conversando com o nosso irmão tatuzeiro, Junso, né? E ele disse: pastor, me enganei muito com o meu coração. Olha, isso é bom quando o ser humano fala isso, é assim? Por quê? Porque o meu coração me mostrava que eu estava certo e eu todo errado.
E aí a mente dele se abriu. E ele percebeu que a carne dele estava enganando o seu psicológico. Como é que eu não estou bem com Deus e eu estou bem? Não tem como. É verdade ou não é? Como é que eu estou fazendo coisa errada e estou bem? Porque tem um ditado: Deus está no meu, mas nas obras Deus está. Se Deus está no coração, mas se não está na tua obra, tem coisa errada, sim ou não? Então Deus tem que estar na sua obra para mostrar que está no teu. Você entendeu isso agora? É as tuas atitudes que mostram que quem está em você é Deus. Aí ele diz: pastor, você acredita que quando eu estava bebendo, pastor, eu senti os candangos em mim? Os capirongos, não era eu, pastor. Eu fazia coisa que não sabia nem o que estava fazendo. Mas eu achava que eu estava com Deus. Olha, ó. Porque o inimigo engana. Você sabia que quando uma pessoa se desvia, que sai do caminho de Deus, o diabo faz a pessoa sentir que está bem? Passa um mês, 2, 3, não, tá tudo bem. Rapaz, parece que eu saí da igreja, estou mais feliz do que quando eu estava na igreja. É o diabo enganando. Aí quando passa um mês, passa 2, passa 3, aí o diabo diz: pronto, agora eu vou me revelar. E começa agora a atacar, ó. Lá vem depressão, lá vem doença, lá vem as portas se fechando, começa a dar tudo errado. Aí a pessoa tenta correr para a casa de Deus e muitas vezes nem consegue mais. Por isso que nunca é bom você sair da presença de Deus. Não, vou passar umas férias. No mundo de Deus não existe férias não, porque essa férias pode levar você ao inferno. E nunca mais você se encontrar com a presença do Espírito Santo. Pastor, eu vou dar um tempo, é como se fosse namorada, né? Chega para namorada: eu quero que você me dê um tempo. Você vai pedir tempo a Deus? Quando você pede um tempo a Deus, você está dizendo: porque o diabo destrua minha vida. Acabe com tudo que Deus me deu. Destrua. Então um conselho que eu te dou: nunca peça tempo para Deus. Ah, pastor, vou pedir um tempinho para Deus para eu cair no São João agora, ó. Eu dançar quadrilha. Aí quando chega no Natal, vou pedir um tempinho para Deus para ir para a festa do ano. Virada do ano, né? Eu prefiro não virar o ano, porque se você vira o ano ruim continua contigo. Eu prefiro passar o ano na presença do Espírito Santo. Você quer virar ou quer passar? Porque se você vira, permanece na maldição. Mas se você passa com Cristo, a maldição fica para trás e você entra um ano de vitória, entra um ano de bênção. Aí tu vai na rua, lá tá um monte de crente tomando cachaça, dançando forró. Aí já põe na cabeça: ei, eu vou me desviar no Natal, quando for no ano novo eu vou para a festa. Aí eu chego: pastor, eu quero aceitar Jesus de novo. Aí quando chega no carnaval, se desvia de novo. Depois do carnaval: ei, pastor, tomei uma decisão, agora eu vou levar a sério. Quando chega no outro São João, se desvia novamente. Irmão. Você pode ver que você vai ali para a rua, observe se não é os mesmos crentes que estão lá. É os crentes irmão. Dê uma voltinha na rua, observa lá. Aí fica os crentes lá na festa, olhando as mulheres dançando, só de calcinha, e fica as perninhas, olha. Não, eu tô dando uma voltinha na rua, né? Eu vim ver Papai Noel, né? E o oinho lá, olha. Caia logo do forró, vai tomar cachaça logo. Não, pastor, é porque eu acho bonito quadrilha, eu fui lá dançando quadrilha. Vai lá pra dentro se vier o demônio. Bota o seu filho lá para dançar pro diabo.
Porque não tem mãe que pega a sua criança enfeita para fazer palhaçada para Satanás? É verdade ou não é? O filho se vira de instrumento de macumba para o diabo, porque todo São João não tem nada a ver com São João. Ali é o aniversário de Herodes, de um rei pagão. Essa festa aqui não tem nada a ver com São João. É o aniversário de Herodes, aquele que mandou decepar a cabeça de João Batista, viu? E aí as pessoas pensam que é para São João, que é para São João. Toda a vida que você está envolvido com isso, você está sendo homicida, você é culpado pela morte de João Batista, que estava pregando para aquele rei pagão, que estava pegando a mulher do irmão dele. E por causa disso, aquela mulher mandou a filha dançar diante do rei. O rei disse: peça o que quiser. Pedir a cabeça do profeta numa bandeja para calar a boca dele. Mas a palavra ainda continua pregando a verdade até hoje. E o diabo não consegue fechar a boca daqueles que servem a Deus. Pois é, irmão. Então nós devemos perseverar até... E quem desiste? Irmão, deixa eu tentar explicar algo para você. Se os demônios estão pegando as pessoas vivas, porque tem pessoas que dizem que demônio não existe, inferno não existe. Se o inferno não existe, se o diabo não existe, também não existe Deus. Porque quem fez o inferno? Foi? Quem fez os demônios? Foi? Agora o inferno não foi feito para você. O inferno foi feito para os demônios, porque desobedeceram a Deus. E por eles não ter mais salvação, eles sabem que eles eram anjo e não tem perdão para anjo, e ele sabe que tem perdão para você, e o diabo não tem raiva de Deus, não consegue pegar Deus, ele vai tentar conseguir pegar quem? Você. Porque o diabo ele já está o quê? Condenado. Você acha, para e pensa, que uma hora dentro do inferno, quantas milhares de almas não tem lá dentro sofrendo agora? Aqui você toma um dipirona, um Dorflex, toma um Dezepam, né? Uma garapa, uma injeção na bunda, não é? Vai dormir, uma prazelã, né? Da vida, para acalmar os nervos, não é? E aí vai dormir, não vai? Agora no inferno tem a prazelã e Dorflex. E Gardenal, lá tem no inferno? Não, lá tem fogo. Leva os demônios mordendo você lá dentro, empedurando você em gancho, em fogo, atormentando você, e você em lava de fogo no inferno. Aí tem a chance de ir para o céu, mas quer ir para o inferno. Por isso que essa guerra que nós temos entre a carne e o espírito, tua carne quer te levar para o inferno, e teu espírito quer te levar para quem? Para Deus. Aquele que vencer vai ser seu Senhor. Se sua carne te vencer, quem vai ser o seu Senhor é o pai da carne, que é Satanás. Mas se o teu espírito vencer, quem vai ser o seu pai é o príncipe da luz. Diga glória a Deus. Chama Jesus de Nazaré. Nessa guerra que você tem, quem é que vai vencer? Pergunta para teu irmão, quem é que vai vencer nessa guerrazinha que tu tá aí? É a carne ou o espírito? Eu prefiro que meu espírito... Por isso que eu pago um preço, meu irmão, e vou pagar até o fim. Quem quiser me acompanhar, me acompanhe, porque esse pastor é de jejum, de oração, de vigília na madrugada. Quem não aguentar, desista. Eu vou até a volta de Jesus, viu? Todo domingo essa igreja está aberta aqui, jejuando. Ah, pastor, não aguento não. Me desculpe, se você não vê, eu vou estar aqui adorando a presença do Espírito Santo. Mas eu não paro, eu preciso de Jesus na minha vida. Eu sei essa carne velha miserável que eu tenho, viu? Essa nossa carne não presta para nada. Só quer levar nós fazer besteira, é ou não é?
Então nós temos que frear ela através da oração, do jejum e do esforço. Não, pastor, isso é besteira, esse negócio de jejuar. Aí tem uns que dizem assim, mas os fariseus jejuavam e nós somos fariseus, é? Ah, fulano jejua, mas faz coisa errada. E você é fulano, né? Você nunca leva a sua vida pela vida dos outros, não. Se fulano jejua, se fulano ora e não quer prestar, não se preocupe não, que o lugar dele já está preparado, que é o inferno. É ou não é? Um dia Deus vai cobrar. Mas você que é sincero, você que é um homem honesto, você que ama Deus, a Bíblia diz que Jesus disse que quando ele subisse, você teria que jejuar. É bíblico. E casta de demônio e problema só resolve com jejum e oração. Crente carnal não tem unção nem para expulsar uma barata. É verdade ou não é? Sai barata! A barata fica balançando as anteninhas para você. Não sai, não sai, não sai, não sai. Agora eu quero ver um demônio suportar crente de oração. Eu duvido. Eu duvido casta de demônio ficar de frente de quem está com o joelho no chão em jejum e oração. Eu duvido. Pai de santo, mãe de santo ficar em pé diante de um crente de oração. Eu duvido. Agora de crente carnal, o diabo dá na cara, zomba, cospe, manga e ainda diz, vou te levar para o inferno, tu não tem autoridade para mim. Por isso que demônio não me envergonha aqui até hoje, nem vai envergonhar, porque eu já, é uma decisão minha, é guerrear, é lutar, é batalhar. Deus me levantou, foi para guerrear com o inferno. Diga glória a Jesus. Essa igreja aqui o nome dela é igreja, é Caçacão. Levanta um pouquinho, abençoado. Deus me levantou para Caçacão. Já estão chamando de Caçacão por aí. É ou não é, Mário? Caçacão, né? É melhor do que ser caçado. Até os pais de santo pedem oração aqui, sabia? Os pais de santo, quando estão meio arrochados, o diabo querendo matar. Alô, pastor Berg, rapaz, você sabe, né? E ore por mim aí que o negócio tá feio. O negócio tá feio. Mas é assim mesmo. Nós já conseguimos fechar aqui 600 feitiçarias, você sabia disso? Aí teve uma que foi comprar galeto com o Luca. Aí a macumbeira disse, rapaz, depois que aquele pastor bergoroneu, perdi meus poderes. Ixi, os poderes de inglês, qual é? Foi, Luca? A macumbeira não disse, foi? Tinha perdido os poderes. Aí queria incorporar e trabalhar, o demônio disse, não posso mais não, que ele mandou eu sair. Os perseverantes enfrentarão grandes problemas. Está pronto? Você que é perseverante, está pronto para isso aqui? Você vai enfrentar grandes problemas. Giliado. Ninguém tem vitória se não tiver guerra. Essa igreja para estar aberta hoje, você não tem ideia do tanto de problema que eu passei. Ela está abençoada desse jeito, mas foi fácil, não foi, galego? Meu irmão, para ela estar assim, tu não tem ideia o tanto de luta que eu passei, perseguição, tanta coisa, mas eu fui perseverante, perseverante. Tudo que eu projeto dá certo, sabe por quê? Eu projeto com o Espírito. Aí, meu irmão, não tem como dar errado. Ou não é? Quando nós estávamos aqui, só nas paredes aqui, passavam zombando, mangando. Eita, vamos botar 5 anos, 10 anos. Foi. Aí Deus disse, não, meu filho, se preocupe não. Aí na época, nós estávamos sem o telhado. Aí eu clamando a Deus. Aí eu tive um sonho.
Sonho não, revelação. Aí lá vi o pastor presidente, agarrado com um cordeirinho, uma cordinha bem curtinha. Aí chegava diante do altar e dizia: tá aqui meu sacrifício. Aí eu me acordei, liguei para ele: pastor, rapaz, eu tive uma revelação com o Senhor aqui. O Senhor chegava com um cordeirinho, uma cordinha, e disse aqui meu... Só que eu estava orando por uma causa na justiça dele, que o valor dessa causa era 150 mil. Olha aí, ó. Aquele cordeirinho era o que, sabe? Era o telhado da igreja, você sabia disso? Aí eu não sabia de nada. Quando foi, eu tive a revelação numa semana, quando foi na outra, o telefone tocou. E você pensa que eu pedi nada para ele? Eu sou ruim de pedir. Eu não gosto de pedir a ninguém. E o telefone tocou, eu estava em cima da cama. Deus já estava me revelando que quem ia dar o telhado da igreja. Aí ele ligou: pastor, ei, vai em Catolé do Rocha, porque eu estou mandando dinheiro para comprar o telhado da igreja. Diga glória a Deus. Aí botemos o telhado da igreja. Quando foi, não tinha forro, não tinha cerâmica. A Giliado se lembra, né, Giliado? Era só... Tinha só o reboco na época. Não tinha reboco não. Aí Deus mandou tatuzeiro, deu uma rebocada, mas o nosso irmão deixaram a igreja bonita. Aí eu profetizei. Quando foi, era o mês de junho, se eu estou enganado, eu mandei Sarinha gravar. Disse: Sara, Deus tinha me revelado a cerâmica da igreja e o forro. E eu disse, dia de domingo gravando aqui, eu digo: se essa cerâmica e esse forno não estiver aqui, daqui pro Natal, eu sou falso profeta e pode sair todo mundo da igreja. Quem se lembra que eu disse isso? E chegou o Natal com a cerâmica, mas chegou sem um forro, foi? Chegou tudo, foi? Mas como é que eu ia falar uma coisa dessa sem ter um centavo? Porque nós não tinha. Mas Deus já estava revelando. Diga glória a Jesus. Então Deus, Ele levanta colunas para abençoar a sua casa, e Deus também abençoa as colunas também. Diga glória a Deus. É ou não é? Meu irmão, Deus é fiel. Deus cuida da sua casinha. Diga glória a Jesus. Estamos ali fazendo a casinha. Aí as pessoas perguntam: esse pastor rouba? Eu brigo com o demônio aqui. Briga ou não brigo? E eu digo para o demônio: se eu roubar uma prata de 10 centavos dessa igreja aqui, demônio, pode me envergonhar. O que é que o demônio diz? Ele me envergonha? E nunca vai envergonhar. Porque você pode ser um dizimista fiel. Eu nunca vou tocar naquilo que é de Deus. Aprenda isso hoje. Eu prefiro arrancar toco. Eu prefiro voltar a cortar cabelo do que tocar no que é de Deus. Por isso que essa igreja é abençoada. Por isso que essa igreja aqui, irmão, está crescendo. Imagina aí, Jarim, uma construção desse tamanho aqui. Não é um milagre não, fala a verdade. Não é não, Tatuzeiro? Não é um milagre não. E esse que nós estamos fazendo não é outro milagre? É ou não é? Mas tem pessoas abençoadas por trás disso, irmão. Que Deus usa para abençoar a casa de Deus. E Deus vai fazer essas pessoas prosperar muito, sim ou não? Vão crescer sem medida essas pessoas, que eu não posso falar nome, né? Glória a Deus. Então vamos lá. Em Mateus 10, 22 diz: e odiados por todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim estará o que? Salvo. Pastor, por que é que o povo não gosta de mim, pastor? Porque você é de Deus. Pastor, por que é que as pessoas não gostam de mim? Porque você é de Deus. O mundo vai te odiar.
Agora, quando você é crente, que você vê todo mundo te bajulando, a cidade, os cachaceiros, drogados, o povo que não, ali, nós gostamos daquele crente porque não pega no nosso pé. Olha, já está igual a eles, olha. Ah, eu não gosto de galego não, que onde nós chega, galego fica pregando a palavra de Deus. Mas eu gosto de Alain, porque Alain não prega. Nós chega lá, nós só com as corras do mundo. Olha a diferença, é ou não é, Jô? É um exemplo, viu, Alain? Não estou dizendo que você faz não. Então, quando você vê o mundo amar você, gostar de você, você está desviado. Lá no colégio, todo mundo gosta de você. Lá no seu trabalho, todo mundo gosta. Ah, eu gosto de Roginho, porque Roginho fica lá mentindo, mas nós fica falando palavrão. Aí o povo diz: ah, rapaz, Roginho é crente de verdade. Não, é desviado. O mundo não amou Jesus, o mundo não amou os profetas, penduraram ele numa cruz, arrancaram a cabeça de João Batista, mataram Estevão apedrejado. Mas eles não desistiram porque eles amavam a Deus. Então aprenda, não queira que o mundo te ame, creia e acredite que vai amar você a presença do Espírito Santo, meu irmão. Você sabia que até dentro da sua família você é rejeitado porque você serve a Deus? A primeira coisa que vão falar, vai ficar doido, Giliardo. Ah, Giliardo agora vai ficar doido, só quer estar com negócio de igreja, só quer estar com negócio de jejum, esse negócio de estar lendo Bíblia. Ah, vai ficar doido, agora piorou, agora endoideceu de verdade. Mas quando toma cachaça, ninguém diz que é doido. Quando está fumando maconha, ninguém chama de doido, porque é o mundo, né? Porque o mundo protege o mundo. Mas não queira viver pelo mundo, queira viver pela presença do Espírito. Então deixe você ser odiado por causa da palavra de Deus. Mas tem uma coisa, no dia que você precisar, Deus será contigo para te dar vitória. Ou você quer que o mundo te ame? Você quer que o macumbeiro te ame? Quer? Você quer que o cachaceiro te ame? Não, irmão. Você sabia que quando você anda bem com Deus, até os crentes não amam você? Quando você está orando, jejuando, buscando, tem muitos crentes carnal que olham para você e dizem: eu não vou com a cara dele, eu vou com a cara dela. Porque a luz que está em você está incomodando essas pessoas, viu? Por trás das pessoas, eu não vou com a cara do Berg. Ah, não sei o que, sabe o que? É a luzinha aqui que tá te incomodando, viu? Porque se você tiver luz, você não se incomoda com a luz que tem em mim. Você sabe que toda pessoa que não gosta de mim, se afasta de mim, é porque está incomodado com a luz que está em mim, não suporta estar perto de mim. Eu não gosto daquele pastor. Aquele pastor é cheio de besteira. Aquele pastor e não sei o que. E não sei o que. É porque está em treva e a luz que está em mim está incomodando você. Eu não quero que ninguém goste de eu mesmo, não. Eu sou enjoado mesmo. Gosto de Jesus. Porque amando Jesus vai amar o pastor também, vai ou não vai? Agora se amar o pastor e rejeitar Jesus, é melhor que ame só Jesus mesmo. Não é não, Júnior? Então vocês serão odiados. Suba um pouquinho, abençoado. Em Romanos 8:18 diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nós vamos receber lá, olha. Não compare não, meu irmão. Essa casa que tu tem com a casinha lá no céu, não compare não. Não compare esses momentos de prazeres aqui com a eternidade com Jesus lá no céu, não compare não. Às vezes eu converso com o Jari e com o Giliardi, eu disse: olha, Deus vai fazer vocês prosperar, mas não se apegue muito com dinheiro não.
trabalha, quando vocês perceber que dá para vocês viver bem, agora vão viver a vidinha de vocês. É verdade ou não é? Suficiente para viver a vidinha, porque demais isso é besteira. Às vezes, irmão, você pode ter milhões no banco, mas às vezes tem pessoas comendo melhor do que você, se vestindo melhor do que você, feliz melhor do que você, é ou não é? E quando você trabalha demais, você vira o escravo do trabalho. Você não tem tempo mais para cuidar de você. Então, eu posso ser uma pessoa rica e próspera, e eu posso gozar da prosperidade que Deus, e eu posso ser uma pessoa rica e eu não gozar da prosperidade. Porque imagina nós juntar dinheiro para o anticristo. Mas sabia que nós estamos juntando? É verdade, irmão. Vai chegar uma hora que tudo que nós temos, quem é que vai tomar de conta? O anticristo. Aí tu vai ter uma decisão. Você vai querer o anticristo ou vai ter Jesus? Então vai perder tudo. Sabia disso? Você prefere a tua oficina agarrado com o anticristo ou Cristo sem oficina? Que sem oficina? Se baixar uma lei hoje e dizer assim, que todos os crentes que tem Bolsa Família vão perder o Bolsa Família, meu irmão, essa igreja fica vazia. Se disser assim, todos os aposentados vão perder a aposentadoria, mas tem que pegar Jesus. Aí Tatuzinho vai chegar, pastor, eu decidi que eu vou começar a caçar tatu agora. Eu perder minha aposentadoria ou não? Não, é brincando. É dando um exemplo, sabe? Mas não é. Aí a mulher vai saltar, pastor, você sabe que eu tenho 4 filhos para criar. É ou não é? Aí você sabe, né, pastor, que eu tenho que me desviar, porque senão meus meninos vão passar fome, é ou não é? Então, as pessoas vão dar desculpa para tudo, é ou não é? Se para servir a Deus, sem perder, as pessoas estão se desviando. Imagina perdendo. É obrigado a estar adulando para vir para a igreja. Ei, vem para a igreja, o diabo vai pegar você. Tem que fazer até medo, é verdade ou não é? Para a pessoa vir para a igreja. É, irmão. Para terminar, por isso não desfalecemos por causa das aflições, das perseguições. Você não deve desfalecer. O que é desfalecer? É desistir, é parar, é perder as forças. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, que o nosso homem carnal vai se corromper, não tem jeito. Por isso que nós temos que estar orando e vigiando. O nosso interior, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia após dia na palavra de quem? De Deus. Então, ainda que a sua carne velha, veja enquanto um palavrão, se corrompeu ou não se corrompeu? Mentiu, se corrompeu ou não se corrompeu? Viu coisa que não deve ouvir, se corrompeu ou não se corrompeu? Escutou coisa que não deve escutar, se corrompeu ou não se corrompeu? Mas que o seu interior te renove, te levante, faça você voltar para o caminho novamente. Faça você não desistir, ainda que você erre, mas pastor, eu errei, pastor, mas vou continuar servindo o meu Deus. Aí sim, por mais que o teu interior queira tirar você da presença do seu exterior, queira tirar você o teu interior, te dê força para você continuar servindo a presença do Espírito Santo. Dia a dia, porque a nosso leve, momentânea tribulação, é uma passageira essa lutinha que você está passando aqui.
produza para nós um peso eterno de glória e muito excelente, não atentando nós para as coisas que veem, os crentes carnal, mas que se não vem, que é a glória de Deus, porque os que se veem são temporais, passageiros, e os que se não veem são a glória que Deus está preparando para você lá no céu. Então ame a Deus, guarde a palavra de Deus, sirva a Deus. Eu sei que é difícil, não é fácil, mas não tem outra saída para nós. É Ele, só para Ele, e é para Ele que nós temos que viver. Porque nosso tempo aqui na terra é tão passageirozinho, mas vai chegar uma hora que, queira ou que não queira, vocês vão se encontrar com Ele. E aí, que resposta você vai dar para Jesus que não teve tempo? Não vai ter tempo para você dar tempo. Então o tempo é agora. Mas na hora que você se encontrar Jesus, eu estou aqui, Pai. Aí Jesus vai dizer: foste fiel no pouco, não negaste o meu nome, entra para o gozo. Agora, para você que brinca com Deus, o que é que você vai ouvir de Deus? Afasta de mim para o fogo do inferno, porque eu não te conheço, vós que praticam o quê? Pecado. A ira de Deus vai ser tão grande na vida de quem brinca com Deus, porque toda pessoa que não tiver com o seu nome escrito no livro da vida, a Bíblia diz que serão tidos como homicidas, vão ser culpados pela morte de Cristo, e a ira de Deus vai vir sobre essas pessoas. Vão ficar de pé em nome de Jesus.